A paz do Senhor, queridos, mais uma vez, o Senhor permite que nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor e trazer uma palavra bíblica para a nossa meditação. Que o Senhor venha com sua bondade e misericórdia sobre cada um de nós, nos orientando, trazendo tudo aquilo que for de necessário para nossa paz, tranquilidade, para que a nossa filiação, que é o assunto que vamos falar hoje, seja plenamente entendida, para a nossa edificação, e que nós possamos, ao terminarmos, entender o que o Espírito Santo quis falar conosco. Em nome de Jesus. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, mais nessa oportunidade, trazer a Tua palavra. Falar, Senhor, o Teu grande amor e a Tua bondade, a Tua misericórdia. Querido Jesus, que o Senhor venha nessa oportunidade trazer o que Tu queres para a nossa meditação. Assim nós oramos, Pai, e repreendemos todo espírito contrário, todo mal, tudo que impeça, que atrapalhe, que nós ouçamos e entendamos a Tua palavra, seja impedido, seja repreendido. Na autoridade do nome de Jesus. E se tem alguém passando mal, já nessa primeira oração, já repreendemos todo o mal, Pai. Que qual seja o mal que a pessoa esteja sentindo, seja uma dor, um mal-estar, seja repreendido agora. E todo mal saia das vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, querido. Quero dizer que hoje é mais um domingo que nós vamos falar a palavra do Senhor. Antes de dar a palavra, eu quero dizer que a vacina, essa vacina que tão falada, tão pedida por muitos, já chegou até nós. Eu já fui vacinado, Esther já foi vacinado, a vacina contra o coronavírus. Nós fomos vacinados pela AstraZeneca. É 3 meses para a segunda dose, a Coronavac é 20 dias. A AstraZeneca é 3 meses. Aí a segunda dose agora só em julho. Então, por que eu estou falando, em vez de ler a palavra, eu estou falando isso? Para deixar para vocês um incentivo, se vocês acharem, claro, achar por bem, quando chegar a época de vocês se vacinarem, que eu já me vacinei, já fui vacinado, já fui vacinado, que alguns dizem tanta coisa, é a marca da besta, isso aí é um microchip que estão botando no nosso corpo. Eu consultei o meu espírito, o meu coração, nesse período de tantas coisas que ouvimos, consultei pela palavra, não fiquei ouvindo profeta não, nem no WhatsApp, nem no Google, nada disso. Fiz uma consulta espiritual, senti paz, não vi que tinha nada a ver uma coisa com a outra, e fui, tomei
E Esté também foi, tomou, e estamos tranquilos. Agora, se você achar por bem, não posso te dizer que você deva tomar. Mas se você achar também, rapaz, igual eu encontrei, vai e tome. Onde está tendo vacina? Agora, se você falar assim, mas a vacina eu não posso tomar ainda. Não, até os 60 anos já está, aqui onde eu moro já está dando. Eu acho que agora já começou a vacinar o pessoal de 60. Eu acho que o pessoal de 60, essa semana eu acho que começa já a vacinar. Aqui a vacina está bem tranquila. Não está dando falta igual em outros municípios, outro posto, não. Então, se você tem de 60 para cima, 60 mesmo, eu estou dizendo 60, não estou dizendo 65, 64, 63, tudo já foi vacinado. Por isso que eu já estou trabalhando com a idade de 60. Se você tem 60 para cima, pode vir aqui no posto onde eu moro. Onde é? Nova Cidade. Só chegar em Nova Cidade, aqui em Itaboraí, eles não pedem comprovante de endereço, pede nada. Só traz a identidade, que eles pedem para anotar o CPF. Se você não tem, se a sua identidade não tem o CPF junto, traz seu CPF. Mas não traz de boca não, eles querem um documento que tem o número do CPF. Somente isso. Ou o cartão do SUS. Ou o cartão do SUS, ou o seu CPF. Que hoje normalmente a carteira de identidade já traz o número da identidade e o CPF. Ou quem tem a carteira de motorista, que já traz o número do CPF. Então, provavelmente essa semana já estão vacinando o pessoal da faixa de 60 anos, que já vacinaram 63, eu acho que 62 deve ter ido sexta-feira, eu acho que sim. Então, se você está nessa faixa, pode procurar o posto de saúde aqui de Nova Cidade, que está tendo vacina muito tranquila, chega. Na parte da manhã mesmo você já está liberado. Então, é uma benção aqui em relação à vacina. E, então, quero deixar essa palavra, antes de entrar a palavra bíblica, e deixar essa palavra de incentivo para vocês. Se você sentir paz, sentir bem em vacinar, pode vir. Se não, fica a seu critério. Quem dá a direção à nossa vida não sou eu, e nem é você mesmo, é o Espírito Santo. Peça a direção ao Espírito Santo, que é o que for melhor para a sua vida. Amém? A paz do Senhor mais uma vez, e vamos aqui à palavra do Senhor. Nos diz assim no capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a Bíblia está falando aqui algo tremendo, algo humanamente não dá para entender. Na verdade, a gente aceitamos pela fé, que humanamente, com as nossas faculdades mentais, quando diz esse versículo, e depois eu vou ler o versículo anterior, mas eu comecei com esse, que é o nosso versículo do dia, o Verbo se fez carne. Eu sei que a maioria já são cristãos, já entende o que diz esse versículo, mas como estamos numa live, eu não sei se tem pessoas que bem novinho na fé que não vai entender isso. O que é isso? Verbo, como o versículo hoje, o verbo aqui quer dizer palavra. Em outra maneira de expressar seria assim: e a palavra se fez carne
tirando a palavra verbo, poderíamos dizer assim, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. O que é isso? Está falando de Jesus, que ele se materializou. Ele tomou forma humana. Como eu falei antes, que na nossa concepção, na nossa maneira humana de ver as coisas, não dá para muito para entender de forma natural. Por isso que os ímpios, os intelectuais, ridicularizam muitas vezes a palavra do Senhor, que quando chega num termo desse aqui, poxa, um Deus se encarnar, um Deus se materializar, um Deus se tornar homem, que isso? A ciência não explica. Mas aqui que está o segredo. O que a ciência não explica é o que Deus faz. Que Deus não trabalha na metodologia humana, 2 e 2 sempre vai dar 4, não. Não, Deus é Deus. Ele não precisa da ciência humana para se manifestar. E a Bíblia diz que Jesus se fez carne ou se materializou. Quando ele diz o verbo ou a palavra, está falando de Jesus. Por que verbo ou a palavra? Porque foi a pessoa que falou conosco. Que nossos antepassados, nós não estávamos lá, mas eles viram Jesus. As pessoas tocaram nele. Então, por isso que ele foi a palavra, porque ele falou audível, falou com o ser humano, conversou, se materializou, indo para lá e para cá. Então o próprio Deus tomou forma humana e habitou entre nós. Por que ele fez isso? Ele quis se mostrar, se aparecer, para dizer que era todo poderoso, que poderia tomar forma humana. Não. Ele fez isso por amor. Que quando ele estava fazendo isso, ele estava perdendo. Não é perder assim, perdi 10 reais, perdi um carro, perdi 1 bilhão de reais. Não. Ele perdeu toda a glória, ele deixou o reinado dele. Ele deixou toda aquela adoração de anjo, arcanjo, querubins, que o adorava, reverenciava, o servia, o prestava culto. Ele deixou aquilo tudo, pegou uma vestimenta humana e veio como uma criança aqui nessa terra. Por que ele fez isso? Para quê? Qual o benefício? Um só, por amor de você, por amor de mim. É a única fórmula que Deus teria para nos resgatar. Então ele tomou essa maneira, essa forma humana e veio a essa terra. E quando ele chegou aqui, diz a Bíblia, antes, não vou comentar, antes, quando ele chegou aqui, a Bíblia nos diz que ele habitou entre nós. Quer dizer, ele não ficou lá no monte mais alto que tem no mundo, pelo menos a geografia nos diz, que é o monte lá no Himalaia, o Everest, diz ser o monte mais alto do mundo. Ele não fez isso, ficou lá escondido, para que poucos alpinistas, poucos corajosos tivessem acesso. Ele não foi morar em grandes palácios para que somente os ricos e os nobres tivessem acesso, como
algumas vezes só os serventes, os serviçais que o serviam, teriam acesso, como a rainha da Inglaterra, poucos têm acesso, os reis, os nobres dessa terra, que fica fechado nos seus casarões, nos seus palácios, e o povão fica curiosamente querendo saber o que passa lá dentro, como é a vida dessa pessoa, como é o dia a dia. Às vezes a pessoa não é tão influente assim, só porque tem uma famazinha, já cria uma curiosidade nas pessoas para saber como é o dia a dia de um famoso, de alguém de cinema, de alguém do futebol, do meio artístico, seja ele qual for. Imagina quando a pessoa tem um pouquinho mais, os outros ficam curiosos e aquela pessoa não pode mais vir a público, não pode andar no meio das multidões porque cria aglomeração. Mas Jesus não. A Bíblia diz aqui que ele se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que Jesus, sendo Rei dos Reis, deixou sua glória, desceu aqui e habitou no meio do ser humano. Andou. Olha, quando eu estou falando andou no meio do ser humano, eu estou dizendo história de 2000 anos atrás, que a higiene não era tão grande igual hoje, não tinha banheiro tão organizado, casas tão organizadas. Estou falando história de 2000 anos atrás, em que a higiene aí não era tão usual, tão normal como é hoje. Foi nessa época que Jesus veio. E ele não poderia, nem deveria, ter algo que diferenciasse dos demais, porque senão ia ter ele como metido, como alguém que queria ser acima dos demais. Então ele tinha que agir igual aos outros, ter as mesmas atitudes normais, não com liceosidade, nem com palavras impróprias, mas da maneira que ele sempre foi como um Deus, mas agindo como um homem. Então ele viveu numa época bem arcaica, que não tinha o desenvolvimento que nós temos hoje, as vestimentas com facilidade que temos hoje, costura, confecções fáceis, roupas que se compra com facilidade. Não, ele veio uma época que até as máquinas de costura ainda não eram inventadas. Imagina só que época foi, estou falando algo de 2000 anos atrás. Então Jesus veio e andou no meio do povo, não tinha automóvel. O meio de locomoção naquela época era cavalo ou camelo. E naquela área ali só tinha esse meio para se locomover, 3 meios, melhor dizendo, caminhando, cavalo ou camelo. Foi nessa época. Ele poderia escolher numa época em que a tecnologia já estivesse avançada, que aí ele não se desgastava tanto. Mas, no entanto, ele veio numa época que o ser humano caminhava muito a pé, quando isso a cavalo. E foi na época que ele veio. Então imagina como que ele caminhou a pé no meio de nós, daquela povo daquela época. Então ele não ficava escondido. Ele tinha fácil acesso. Diz a Bíblia que todo dia ele ia para o templo ensinar,
falar as coisas do Pai. Muitas coisas que nós lemos na Bíblia era ensinamento que ele dava no dia a dia ao povo, que aí alguns iam anotando e chegou até nós. Querido, que é isso? Isso é um Deus que se materializou. Por que isso tudo? Por amor a você. Por amor que ele tem por nós, pelo ser humano. Ele poderia muito bem ficar lá na glória junto com o Pai, os homens aqui se dilacerando, se matando, roubando. Ele simplesmente, nós não ia ter acesso a ele, e ele simplesmente fecharia o olho, o rosto, contra tudo isso, e do jeito que íamos, uma hora nem precisava ele acabar com o mundo. Uma hora nós mesmos nos destruiríamos, talvez nem estaríamos mais aqui, porque a própria raça humana auto se destruiria da maneira que estava indo. Era nação contra nação, reino contra reino, matança. Então, não precisava nem ele intervir com mortandade, com doença, com peste. Não. A própria criatura se autodestruiria automaticamente com o tempo. Aí acabou, encerrou, acabou o ser humano na face da terra. Com calamidade, com seca, com morte, com doença. Aí depois ele poderia reinventar ou recriar uma nova terra, um novo espaço, um novo mundo, com nova criatura. Muito fácil. O tempo para ele é uma eternidade. Ele só ia aguardando para deixar que ele mesmo. Você sabe que o ser humano por si só ele é autodestrutivo. Ele se destrói por si próprio, entre si. Quando não, se isso até hoje não aconteceu por completo, por causa da intervenção divina, para preservar a raça humana. Então, o que é isso? Jesus poderia, o Pai poderia aguardar até toda a raça humana se autodestruir e depois recriar outra raça. Mas não, querido. O amor dele é tão grande para conosco que ele não permitiu que isso ocorresse. Antes que o homem inventasse a bomba nuclear, bomba de várias fórmulas e maneiras e nomes que se dão por esse mundo, ele veio, que ele poderia deixar, então daqui a um tempo eles descobrem uma bomba e autodestrói. Aí depois a gente vai e reconstrói todo um outro mundo, com outro ser humano, e acabou. Não! Ele falou, não, vamos preservar essa raça. Eu vou lá, Pai. E o Pai escolheu, então tu vai, meu filho. E vamos redimir esse povo. Vou trabalhar para que esse povo reconheça e se arrependam dos seus pecados e venha a mim e eu perdoo e tiro ele das garras de Satanás. Esse foi o plano que Deus planejou. Por isso ele se manifestou e veio como homem, para nos resgatar da autodestruição e do inferno, para nos resgatar das obras das trevas, para nos resgatar do que nós estaríamos determinados, morrer e ir para o inferno e depois para o lago de fogo, e acabou. Essa era a predestinação para todo ser humano. Mas ele se manifestou para desfazer todas essas obras. Mas o mais aqui, que eu quero, além de dizer isso, que ele não só veio assim, diz a Bíblia que ele veio cheio de graça e de verdade. Quer dizer, cheio de graça. O que é isso? Ele não tinha, como todo ser humano, infelizmente tem, isso quase todos,
Eu disse quase todo porque tem a sua, em tudo a sua raríssimas exceções. Ele diz, a Bíblia diz que ele é cheio de graça. Então ele não veio igual o ser humano, que às vezes está com graça, tem dia que está rancoroso, está mal-humorado, está chateado. A Bíblia diz que Jesus veio não com graça, mas cheio de graça. O que é isso? Quem estava perto dele, todo dia achava motivo para sorrir, motivo para estar alegre. Ele trazia satisfação às pessoas que estavam cheias de graça, é isso. Ele dava prazer e alegria da pessoa estar à sua companhia, porque a pessoa falava assim, ó, Jesus está chegando, Jesus está vindo. Antigamente, a pessoa não tinha uma televisão para sorrir, para achar graça, um programa de humor, que é os programas humorísticos que fazem você rir, ou na televisão, ou no celular, as pegadinhas, ou o que seja. Não, a Bíblia diz que a graça do mundo naquela época era Jesus. Era ele que tinha graça. Ele era cheio de graça. Então as pessoas passavam horas ali, ó, ouvindo, maravilhado, sorrindo, porque ele não era rancoroso, não tinha um bigodão grosso, não contra bigode, mas para exemplificar, com aquela pestana virada para baixo, bem, com aquele rosto bem sisudo, apontando o dedo bem grosso assim para a pessoa, falando, você. Não, a Bíblia diz que ele era cheio de graça. Então ele falava de forma que se tornava agradável. Ele tinha uma sensibilidade para atingir o coração. Você sabe daquela passagem quando ele encostou com a mulher no poço de Jacó. Aí ele falou, mulher, a mulher ficou maravilhada. A pecadora que tinha se prostituído várias vezes, Jesus falou, quem te acusou, nem eu, vai em paz. Então ele era cheio de graça. Ele tinha graça para lidar com as pessoas. E outro texto nos diz, nesse mesmo texto diz que ele era cheio de graça e de verdade. Quer dizer, não havia mentira na boca dele. Se ele, lá em João 14 diz, eu vou para o Pai e vos preparar lugar. Se não fosse assim, não vos teria dito que eu vou e virei de novo. Quer dizer, eu não minto. Se eu não tenho condições, qualidade, força, poder e graça para ir para o céu e preparar um lugar e levar vocês, eu falarei a verdade. Olha, não me siga, porque para onde eu vou só tem vaga para um. Então vocês vão perder tempo. É isso que ele quer dizer comigo. Além de ter graça, eu sou verdadeiro. E por incrível que pareça, querido, eu vou mudar um pouquinho aqui a minha mensagem. Jesus é verdadeiro. O próprio Jesus falou que o diabo é mentiroso. E nunca se firmou na verdade que a única coisa que ele criou e ele é pai é da mentira. E ele diz que eu sou verdadeiro. O mundo prefere seguir um mentiroso, que é Satanás, que Jesus mesmo disse que ele é mentiroso. Olha só, que coisa estranha. O mundo prefere servir a um mentiroso que a um verdadeiro. Olha, a Bíblia diz bem claro, Satanás é mentiroso e pai da mentira. Aí o mundo prefere servir a Satanás. E Jesus disse assim, e aqui diz Jesus, ele era cheio de graça e de verdade. Tudo que saía da boca dele, a pessoa não pedia, vou gravar para depois dizer que você não falou. Ó, escreve. Na época não podia gravar, não tinha gravador. Então, escreve, anota. Porque se ele falou, não precisava.
O que ele falava era verdade. E a Bíblia nos diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E vimos a sua glória. Quem está dizendo aqui? João, que caminhou com ele. João era jovem. Diz a história. João era um dos mais novos que estava com Jesus quando foi chamado. Ele tinha na faixa, não estou dizendo que ele tinha, dizem que ele tinha na faixa dos seus 17 anos, 16, 17 anos. Era bem jovenzinho. Não era que às vezes a pessoa pensa que foi chamado senhores de idade. Não, como é que ele ia chamar senhores já de idade para fazer uma obra a longo tempo? Não aguentaria, ainda mais naquela época, a perspectiva de vida era tão curta. Então ele chamou jovem. E diz a história que um dos mais jovens do grupo ali era João. Então João escreveu ali, ó, nós vimos a sua glória. Quer dizer, vimos ele frente a frente, presenciamos o que escrevemos. Aí, o ser humano lê, quem pode provar? Aí escuta uma história de alguns homens que o mundo chama de ilustre, que ele também não conviveu lá, ele não viu os parentes, o pai, a mãe dele não viu, ele acredita, Galileu Galilei, o matemático fulano, que viveu há 200, 300, 400, 500, 1000 anos, ele acredita porque o professor falou. Mas ele também não viveu naquela época, nem sabe se alguém que escreveu usou um pseudonome, que não é o verdadeiro nome daquela pessoa, para dizer que aquela história foi fulano que escreveu há 500, 1500 ou 8000 anos. Ele acredita verazmente, piamente, e ninguém tira isso. E ele não conviveu com essa pessoa, é porque alguém contou na biblioteca, ele leu, ele crê. Quando se trata da Bíblia, aí vem um descrédito. Não, mas quem conviveu? Quem estava lá? Eu vi. Ué, como é que na história secular se acredita que foi verdade, que alguém inventou tal coisa, inventou a álgebra, foi fulano, foi outro, eu não estou aqui querendo falar os nomes, foi outro que inventou, foi o pai da psicanálise que foi fulano, e ali vai, você acredita, você não viveu. Até aquele desenho que diz que é aquela pessoa, você acredita que aquela pessoa é aquela. Nem tem certeza que quem fez aquele quadro é justamente aquela pessoa. Mas você dá fé, porque foi falado isso na faculdade. Foi falado isso, foi por fulano. Meu querido, e quando diz aqui, nós vimos a sua glória, não, mas eu não estava lá, eu não vi. Isso é Satanás que bota essa semente para você não crer na palavra. Rejeita isso no seu coração. Você acredita mais no que os homens falam do que a palavra fala. A Bíblia diz que a verdade estava sobre ele. Eu já recitei aqui, e volto a relembrar, em João 14, que ele disse, se não fosse assim eu não teria dito. Quer dizer, eu só falo verdade. Nessa palavra aqui não existe mentira. Toda mentira ele desmascara. A própria palavra desmascara. Você que já é cristão, pentecostal, você pode ouvir até uma profecia que não se cumpre, mas porque não veio do Senhor. Foi o homem que inventou. Foi a razão dele que falou. Até às vezes com intuito bom, mas fala coisa que o Senhor não mandou. Mas quando vem a palavra do Senhor, essa não volta vazia. E a Bíblia nos diz aqui, antes que eu falei que eu ia ler os versículos anteriores, que eu quero ler agora, nos diz no versículo 10, eu vou ler agora do 10 ao 13, eu fiz ao contrário, eu comecei no 14 e vou voltar para trás. Agora, aí mesmo, no capítulo 1, eu vou ler do 10 ao 13.
O verbo estava no mundo, que é a palavra, que é Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quer dizer, precisa mais alguma testemunha, ou algum cartório reconhecer que, como ele diz aqui, ó, o mundo foi feito por intermédio dele. Quando ele diz o mundo, não é só essa terra, não. Não é só o globo terrestre, não. Ele fala o mundo todo existente, que nossa mente, nossos olhos, as galáxias, conseguimos alcançar, ver, que nós não conseguimos ver, mas hoje nós, pela facilidade da ciência desse século, hoje nós temos a internet que traz muita coisa para a gente, que outrora os homens não sabiam. Mostra coisas que a gente nem sabia que existia, que a ciência já conseguiu chegar, mostra as galáxias, aí vai tanta coisa. Então a Bíblia diz que isso tudo aqui, ó, isso tudo, o mundo foi feito por intermédio dele. Quem? De Jesus. Imagina uma pessoa que fez isso tudo, depois se transformar em um ser humano humilde, ainda ser rejeitado, ainda ser ridicularizado. Olha, aqui mesmo diz, olha só, no versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Que aqui está falando dos judeus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Era o momento dele, você, eu, qualquer um de nós fazia o quê? Vou voltar para minha casa. Vocês não querem não? Mas o amor dele era tão grande, mesmo esse pessoal rejeitando. O pai, ele de maneira confidente, escondida, só com o pai, fazer uma reunião no momento de oração dele, junto com o pai. Pai, vamos voltar para casa. Vamos largar esse pessoal aí. Eles estão me rejeitando, então é o que eles querem, é o inferno mesmo. Tanto que ele ficava muito tempo lá no secreto com o pai. Ali ele fazia uma reunião confidencial entre ele e o pai e resolvia voltar. Com certeza o pai o aceitaria. Com certeza o pai, tudo bem, você foi para salvá-lo, mas você está vendo essa rejeição. Você quer desistir, pode voltar para sua casa. Mas a Bíblia diz que ele não agiu assim. Quando rejeitaram eles, aliás, quando eles rejeitaram Jesus, a Bíblia diz que ele fez o versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser filho de Deus, a saber, que creem em seu nome. Quer dizer, ele falou, estão me rejeitando, mas no meio desse eu vou encontrar alguns que vão me receber. Ele não deixou se levar pela maioria que o rejeitaram. Ele não deixou se abater pelaquela turma de opositores. Não, ele falou assim, não, no meio dessa oposição toda, eu vou encontrar alguns que vão me querer. Pode deixar, pai. Alguns eu vou achar, alguns vão me aceitar. E a Bíblia diz que ele permaneceu procurando as ovelhas. Muita rejeição, muita ridicularização, muita promessa de morte, de pedrada, de muitas coisas contra ele. Ele poderia simplesmente abrir mão disso tudo, mas ele permaneceu. E diz que nessa relutância dele, nessa determinação, ele diz aqui que os que creem no seu nome, ao qual não nasceram da sangue, do versículo 13, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então quer dizer que alguns Deus foi
trazendo para Ele. Há muita rejeição, mas Deus foi escolhendo alguns e trazendo para Ele, buscando alguns, e trouxe. É aquela igreja que foi do passado, e é aquela igreja que tem passado por lutas, provas. É você que está parando para me ouvir, que o mundo não quer não. O mundo rejeita. É por isso que você está aqui até hoje. Ah, quase ninguém é crente. Meu querido, está aqui e rejeitaram o próprio Jesus. Não vai rejeitar você. Eles ridicularizaram Jesus. Hoje eles quase não nos ridicularizam como fizeram com Jesus e os apóstolos. Mas muitos não aceitam a tua palavra. Muitos não aceitam o servir ao Senhor. Por que isto, querido? Porque está aqui que a Bíblia diz, ó. O quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por que isso? Porque não é a pessoa, isso não é nascido da carne nem sangue, não. Isso é a vontade de Deus. É a escolha divina. É o Senhor que nos faz. E diz aqui, mas todos aqueles que aceitaram, está aqui, ó, no versículo 12, eu volto atrás. Mas todo quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Mas todos que aceitaram, Deus deu poder de serem filhos de Deus. Quer dizer, quando você aceita, eu aceito, você é filho. Isso quer dizer que nem todos são filhos. A Bíblia cria aqui algo bem específico, quem é filho e quem não é. Você disse assim, todo mundo são filhos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia é bem específica, quando diz aqui, mas todos os que receberam, deu-lhe poder de serem filhos de Deus. E quando você volta atrás, você vai ver que diz lá no verbo 10, no final do versículo 10, mas o mundo não conheceu. Então, e depois no versículo 12 diz, mas todos quanto receberam. Então vai ter uma turma que não receberam e outra turma que o receberam. E só essa turma que o receberam que ele diz que foram feitos filhos de Deus. Então você já entende que está bem fácil, que tem uma turma que não é filho de Deus. Não se tornaram filhos de Deus. Então Deus escolheu eles para não. Eles que auto-rejeitaram essa filiação. Eles que auto-rejeitaram, não reconhecendo essa paternidade de Deus. Aí Deus abriu mão. O próprio Deus, isso vem quando? Desde aquela época que vai chegar o dia de hoje, e se a gente não morrer, ou morrermos, e Jesus não vir, vai continuar. Então você não tem que ir por maioria. A escolha é pessoal. Você quer ser filho de Deus? Muito bem. Como que eu quero? De qual é a maneira? É ouvir a palavra. Meus filhos me ouvem a minha palavra e me seguem. Está escrito. Ouve a minha palavra e me segue. Você sabe o que é ouvir e seguir. Então, a humanidade caminha para a perdição. Jesus disse aqui, bem claro, que ele foi rejeitado, mas todo aquele que receberam, ele deu poder para ser filho de Deus. Então, quer dizer, não é a maioria, é a minoria. Então, tem hora que é muito bom você ficar no meio da minoria. Porque é no meio da minoria que vai estar o Filho de Deus. Então há uma segregação, uma separação. Não, Deus não fez isso, nem quer. Mas é a pessoa que se rejeita de ser filho de Deus. E Deus, pelo seu grande amor, ele não pode pegar ninguém à força.
De tal forma aí nós perderíamos o que nós chamamos o livre-arbítrio, a escolha pessoal. E filho de Deus, querido, é ter vitória aqui na terra contra os demônios e depois a vida eterna no céu. Escolha hoje. Você ter vitória para mandar os demônios, a obra maligna embora. Ainda depois da vida futura, você ter a vitória no céu e morar na glória. Estar em plena glória. O que é isso? É glória sobre glória. É além da imaginação humana. É algo que a Bíblia diz assim, chega ao ponto de dizer assim, aquilo que os olhos não viram, que não subiu ao pensamento humano, que o coração não conseguiu ainda imaginar. O coração aqui pode também dizer pensamento. É o que Deus tem preparado para seus filhos, para aqueles que são chamados. Então, é coisa além da nossa mente humana. O que Deus tem preparado. Olha só, vou falar uma palavra de criança bem simples, para terminar. Imagina que você... Isso é um exemplo simples de criança. Essa terra que rejeitaram ele. Que ele criou. E ele veio, o ser humano o rejeitou. Você... Agora pensa bem. Uma pessoa que te rejeita, você ia ali construir casa para essa pessoa, dar terreno, dar escritura. Não, você simplesmente me rejeitaram. Estou nem aí. Vão viver na sarjeta. Vou para onde estão me querendo. Lá eu vou fazer os benefícios que eles estão necessitando. Assim mesmo, eu pego um exemplo de Jesus, o Pai aqui. Rejeitaram ele essa terra, quando ele veio. A terra continuou dando abacate, quem gosta de abacate. Abacaxi, quem gosta de abacaxi. Banana, quem gosta de banana. Laranja, quem gosta de laranja. Frio, quem gosta do frio. Calor, quem gosta do calor. Água, quem quer estar com sede. Sol quente, para aquecer. Ele não diminuiu nada na terra. A terra que ele fez, o rejeitaram, o ser humano que usufrui de todos esses benefícios que a terra dá. Ele podia dizer assim, terra, não dá mais nada não. Eu fiz você, terra, para gerar benefício para o ser humano. Fui lá, o ser humano me rejeitou, meu filho, encerra, terra. Para de dar resultado benéfico para essa humanidade, que eles são muito ingratos. Deixa que todos padeçam e morram e se consumam todos. Não, querido. Ele mantém e vem se mantendo e manterá a terra dando seus frutos, suas estações anuais, seus benefícios, riquezas incalculáveis sobre essa terra para o homem explorar, dar capacidade científica para o homem inventar muitas coisas. Olha, uma terra que o rejeitaram. Olha quanto benefício. Ah, eu não gosto de peixe, eu gosto de peixe. Ah, eu gosto de caça, eu não gosto de caça, eu gosto de carne. Sou carnívoro, sou isso. Você escolhe e come o que você quiser. Só se não tiver o dinheiro, mesmo assim tem cesta básica. Hoje mesmo vou entregar uma cesta básica, eu custeio uma família. Que a igreja doa. Então, o que isso nos ensina? Se Deus faz isso com pessoas que rejeitaram, imagina o que será esses filhos que o adoram, que buscam, que querem Ele. Que planeta será esse que Ele está prometendo? Quando Ele diz esse versículo aqui, que eu já li várias vezes, que eu agora vou até ler, de tanto eu repetir ele, vou até ler. João 14, repeti ele hoje 3 vezes, então vou resolver ler ele. Olha bem,
Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei para vos receber para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Imagina que lugar é esse, aonde ele mora, vai levar esse que o receberam. Como eu falei antes, se o mundo não receberam, as pessoas não receberam, e continuam usufruindo de tudo que essa terra, que esse mundo pode dar. E sem querer ele, e rejeitando ele, como rejeitado. Imagina o lugar que ele vai fazer para esses que o querem, que o receberam. Imagina que lugar deve ser esse. O mundo, com todos os seus problemas, tem seus frutos, tem sua água gelada, tem seus benefícios. Quando você tem dinheiro, então, para usufruir, só coisas lindas. Imagina o lugar que será para só as pessoas que aderiram a ele, que quiseram, que o receberam. Por isso que ele diz, mente humana ainda não pensou, coração não palpitou, boca não falou, olhos ainda não viram o que ele tem preparado. É muito além da nossa imaginação. E eu termino dizendo, você quer ir para esse lugar não? Um dia? Além dos benefícios aqui na terra, lute para ir para esse lugar que deve ser muito além de nossa imaginação. E que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor possa falar profundamente aos corações de cada um dos meus irmãos. Que aquele que está em dúvida quanto à salvação possa nesse momento tomar uma decisão de uma vez e por toda. Eu quero andar com esse Jesus. Eu sei que ele é puro amor e no final vai me levar para morar no lugar aonde é extremamente lindo, extremamente bonito, extremamente saudável, extremamente alegre. Pai, que essa pessoa possa entender que isto aqui é verdade, pura verdade, porque a tua palavra é a verdade. E aqueles que estão em dúvida possam ser achacoalhados nesse momento e tomar uma decisão firme e forte para contigo. E se tem demônio agora atrapalhando a vida de cada um, seja amarrado agora e repreendido. As dores do corpo, as dores de cabeça, coronavírus, todo ataque satânico, toda doença, todo mal-estar, sai agora. Sai da autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal e que venha a paz nas casas, que venha a paz nos lares. Ó Deus, a Senhora, a Senhor determina a autoridade do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fique em paz. Deus abençoe.